Olá, tudo bem com vocês? Hoje vim trazer mais um conteúdo, né, para agregar na tua vida e também na minha. Esse vasto oceano que é o nosso mundo aqui interior, né? A nossa estrutura interna, ela funciona a partir de dentro. Então, assim, às vezes a gente vive uma vida inteira e a gente não se conhece. Como assim não se conhece? A gente só sabe como que funciona as coisas aqui fora. Mas e as coisas aqui dentro de nós? Isso aqui ninguém nos ensinou. Ninguém falou para nós, ó, como que funciona a nossa estrutura interna, a não ser que você foi buscar conhecimento, né? Pense assim, tudo que a gente sabe até esse exato momento é o que já está conhecido, né? É o que eu e você já temos acesso. Quando eu quero descobrir outras coisas, estudar, né? Seja em determinadas áreas, tá o quê? Tá no desconhecido, naquilo que ainda não tá na minha vida. Quando eu trago para minha vida, começo a estudar, eu vou ficando familiar com aquele estudo, né? Assim também é dentro de nós, porque assim, tudo é desconhecido até eu buscar conhecer. E a nossa estrutura interna, a nossa estrutura emocional é o que dita aqui a nossa vida. É assim que funciona, tanto você como eu, como toda a humanidade. Nós fomos feitos assim por Deus. E se Deus fez isso dentro de nós, não está aqui só para ocupar espaço. Ah, meus pensamentos só estão ocupando espaço, meu coração. Não, tudo que Deus fez é para a gente buscar conhecer, para a gente se conhecer melhor e ter uma vida assim mais digna, sabe? Para a gente adquirir habilidades que até então a gente nem sabia que a gente tinha. Existem recursos aqui dentro de nós desconhecidos, né? E quando a gente começa a se conhecer, a gente vai vendo que a gente tem o nosso próprio remédio aqui dentro de nós. E às vezes a gente vive 30, 40, 50 anos de um jeito e a gente acha que é assim. A gente já está tão automatizado com esse comportamento, com esses hábitos, que isso é automático. O que é automático? Eu tô tendo esse comportamento, eu tô tendo esse hábito, eu tô tendo essas ações. Para mim é a minha vida, é o meu normal. Só que às vezes o nosso normal, ele é anormal. Às vezes o nosso normal é anormal. O que quer dizer com isso? Esse comportamento que às vezes que a gente está tendo, ele está errado. Esse comportamento está desestruturado. Por quê? Porque a gente não soube, a gente não foi ensinado como a gente modifica o nosso comportamento através do nosso estado interno. Então eu digo assim, a gente tem que ir mais fundo, porque às vezes a gente tá aqui, ó, na superfície. Só que existe, a superfície aqui é aquilo que a gente conhece, assim, né? A nossa vida, o nosso trabalho, aquilo que a gente faz. Só que existe uma estrutura, um vasto oceano infinito que fica onde? Aqui dentro de nós. Então a gente só está conhecendo essa camada, mas essa camada só é a pontinha. O grande, o todo está dentro de nós. Quando a gente mergulha dentro de nós, a gente descobre coisas que às vezes ia levar uma vida inteira e não ia conhecer. Porque assim, a gente tem coisas dentro de nós que às vezes nem a gente sabe que a gente tem. Por isso que eu digo, né? Conhecer a nossa estrutura interna, conhecer como é que funciona o nosso sistema de reparo interno é o melhor remédio que a gente pode dar para a nossa vida. O remédio para a nossa vida nem sempre é só o químico, né? Nem sempre eu preciso só do médico, nem sempre eu vou precisar só do medicamentoso. A maioria das vezes eu vou precisar entrar dentro de mim, porque assim, isso não se cura com o químico, né? Isso não se ajuda com o medicamentoso. Eu preciso conhecer como eu funciono a partir da minha estrutura interna. Então, assim, quando eu tenho esse conhecimento e eu busco melhorar esses recursos, e assim, quando a gente começa a fazer a nossa busca, o nosso autodesenvolvimento, a gente já não volta mais no estado atual. A gente não volta mais naquele padrão que a gente tinha até então. Por quê?
porque assim, quando a gente começa a se conhecer e colocar isso em prática, porque também assim não é só eu saber, o saber não muda nada, né? Só eu saber do amor não muda a minha vida, o que muda é eu trazer o amor para a minha experiência, porque a nossa experiência ela vai enriquecer a nossa vida, né? A nossa experiência é o que enriquece a nossa vida. Então, assim, a gente precisa ir mais fundo dentro de nós. Só que não é um trabalho da noite para o dia. Da noite para o dia, a gente começa a buscar as melhorias. Só que existe um processo, né? A nossa caminhada humana é baseada em processo. A gente tem um caminho para ser percorrido. E o teu caminho não é o mesmo caminho que o meu. O caminho do outro também não é o mesmo caminho que o seu. Cada um tem o seu caminho, porque cada um tem a sua estrutura interna. Cada um foi formado pelo ambiente que viveu na infância, na adolescência. E tudo que a gente viveu lá está registrado, armazenado aqui no nosso sistema. Ele conhece, grava e fica ali armazenado. Então, assim, o processo interior é o mesmo, mas assim, o andamento, como eu vou resignificar o meu processo é individual, porque cada um tem a sua estrutura baseada nas suas crenças, baseados nas suas emoções, baseados nos seus pensamentos e nos seus comportamentos. Então, assim, para cada um vai ser diferente o caminho. Mas existem recursos dentro de nós que Deus que fez, né? As nossas emoções, os nossos pensamentos, foi Deus que fez. E se tudo que Deus fez nesse mundo é bom, assim também Ele fez as nossas emoções, os nossos pensamentos para serem bom. Não está lá na palavra de Deus, né? Que o apóstolo Paulo que fala, né? Que tudo que seja louvável, que tudo que for para edificar, que ocupe o vosso pensamento, porque tudo que ocupar o nosso pensamento, a gente vai ver aqui no plano material, né? Então, assim, tudo que fica aqui não tá aqui em vão. Ah, é só um pensamento, ele vai passar. Só que assim, a gente não é o nosso pensamento, a gente é mais do que o nosso pensamento. Então, assim, quando você tiver pensamentos ruins, pensamentos negativos aqui na tua estrutura interna, né, na tua mente, sobre você ou sobre alguém do teu convívio, não deixe esse pensamento ficar ali de forma de você falar, nossa, mas é assim, eu sou assim, fulano é assim. Não, não é assim, é só um pensamento errado. E pensamento errado a gente troca. Se a gente consegue trocar esse pensamento, então logo esse pensamento não é assim, né? A gente não é os nossos pensamentos. Só que assim, vou abrir um parênteses. A gente vai ser os nossos pensamentos até a gente tornar consciente dos pensamentos que a gente está tendo. A partir do momento que eu e você, a gente tenha consciência dos nossos pensamentos que é preciso modificar. Lembra, a gente não muda a nossa vida com as coisas aqui fora, porque as coisas aqui fora, elas são passageiras. Você pode até conseguir alguma coisa aqui fora, trazer um momento de paz, trazer um momento de alegria, mas logo passa. Por quê? Porque essas coisas são passageiras. Existe algo dentro de nós que é solidificado, que dura muito mais do que essas coisas, que é o nosso estado interno, que é a nossa estrutura interna. Então, assim, o melhor presente que a gente pode dar para nós mesmos e para aqueles que estão à nossa volta é conhecer sobre nós, né? Santa Teresa d'Ávila já dizia que a virtude, que o autoconhecimento é uma virtude. O que ela queria dizer com isso? Que quando eu me conheço, eu não fico mais refém do sistema, eu não fico mais refém das pessoas aqui fora, eu não fico mais refém do que o outro fala sobre mim. Porque eu deixo de ser prisioneiro do meu plano das ideias, eu deixo de ser prisioneira da minha estrutura interna e começo a modificar isso, né? Que também não é da noite para o dia, mas da noite para o dia a gente começa a mudança, né? Porque assim, se você tem 30, 40, 50, 60 anos hoje, não vai levar tudo isso também para você modificar a tua estrutura interna, vai ser bem menos, só que também não é da noite para o dia. Então assim, o grande passo que a gente pode dar
na nossa jornada humana, não é o diploma só que a gente conquista, não é só as nossas conquistas aqui fora, mas existe uma conquista dentro de nós que essa ninguém tira. E volto a falar, depois que a gente se conhece, que a gente começa a buscar os recursos para modificar aqui os nossos pensamentos, as nossas emoções, isso vai, a nossa atitude começa a mudar, né? Porque o que é mudança de vida? Mudança de vida é mudança de comportamento, não é assim? A gente que é cristão, fala-se muito de conversão. O que é a conversão? Conversão é eu e você mudar de atitudes. Não é só eu sentar no banco da igreja e escutar lá o que eu tenho que fazer. Isso não vai mudar ninguém. O que vai mudar é eu trazer para a experiência. Por isso que eu digo, a experiência enriquece a nossa vida. Então, assim, a mudança é o nosso comportamento, que é as nossas atitudes. É isso que impacta a nossa vida e o mundo. Então, conhecer sobre nós é a parte mais linda que a gente, é como a gente estivesse dizendo para Deus: obrigado, Senhor, porque hoje eu conheço como eu funciono. Hoje eu sei como eu freio a minha boca. Hoje eu sei como eu lido com os meus pensamentos, com as minhas emoções. Sou eu que tenho que me dominar. E não é as coisas aqui fora me dominar e nem o outro aqui me dominar. O domínio de si mesmo é nós mesmos que temos que fazer, sabe? Senão a gente vai ficar refém do outro. Então, assim, existe uma estrutura dentro de nós, existe remédios naturais aqui dentro de nós que às vezes a gente precisa tomar todo santo dia. E como eu tomo, né? Melhorando a qualidade dos meus pensamentos e do meu sentimento. Aí de tanto eu repetir, colocar novas ideias, colocar novas informações, assim, porque toda palavra que a gente fala, principalmente aquelas que a gente fala assim a maior parte do tempo, essas palavras não são vazias. Essas palavras, elas ganham forma, elas ganham carne, elas ganham a forma aqui na nossa vida. Então, assim, quando eu começo a modificar aqui, aqui e aqui, né? Não é uma coisa fácil, mas não é mesmo. Só que assim, às vezes é mais difícil a gente ficar como a gente está. Dá trabalho, mas depois você vai vendo como é melhor para você mesmo. Você se torna melhor para você mesmo. Não é para você se tornar melhor para o outro e para o mundo. A primeira pessoa que você vai ficar melhor é para você mesmo. Então, assim, é muito bom a gente se conhecer a nós mesmos. Ouvir não muda, o que muda é a gente trazer para a prática. Então, assim, esse mundo do autoconhecimento, esse mundo do nosso oceano interno, né, do nosso conhecimento de si mesma, é uma coisa, assim, maravilhosa, né? Hoje eu trabalho com isso, 6 anos e poucos, mais ou menos isso, né? Então, assim, foi isso que me ajudou, né, no meu caminho, e hoje eu ajudo as pessoas também no caminho, né, de cada uma. Então, assim, é tão bom quando a gente tem esse conhecimento, porque a gente não fica mais refém do sistema, a gente não fica mais refém dos nossos pensamentos, porque os nossos pensamentos, né, eles estão, a maior parte do tempo, eles estão errados. É preciso a gente modificar, é preciso a gente colocar novas informações, novas ideias, novas sementinhas, para que essa sementinha, no tempo certo, elas comecem a germinar e dar os frutos. Pelos frutos é que se conhece as obras, pelos frutos é que se vê o resultado, se a árvore é boa ou se a árvore é má. Então, a nossa parte é colocar a sementinha dentro de nós. Só que assim, a gente não sabe que hora que essa semente vai vingar, que hora que essa semente vai frutificar. Essa parte não é minha nem tua. A nossa parte é colocar a sementinha aí, né, dentro de nós, para que essa sementinha comece a germinar. E no tempo certo, no devido tempo, a gente vai colher os frutos. Então, assim, a experiência, ela vai enriquecer a nossa vida. Mas para essa experiência enriquecer a nossa vida, é preciso modificar a nossa estrutura interna. A velha estrutura interna vai deixar de existir? Não, ela não deixa de existir. Não tem como a gente tirar, remover de dentro
remover de dentro de nós. O que acontece? Acontece que de tanto eu colocar novas informações, novas ideias, novos sentimentos, novos pensamentos, aquela estrutura antiga, ela vai perdendo a força e a nova vai se sobressaindo sobre ela. E quanto mais eu repito isso, mais essa outra vai enfraquecendo e uma nova estrutura interna começa a ganhar vida, começa a ser plantada dentro de mim e dentro de você. E é assim que a gente vai modificando a nossa estrutura interna. É assim que a gente começa a colocar um pouco mais de sentido para a vida, sabe? O que dá sentido para a vida é a gente conhecer a nós mesmos, né? Porque tudo que Deus deixou é para o nosso bem. Então, assim, se eu tô me conhecendo, eu tô melhorando a mim mesmo, logo eu me torno uma pessoa boa para mim e para o outro, né? O que é ser boa para o outro? Ser boazinha? Não ser boazinha, mas eu já não vou ficar refém do que o outro está falando de mim, do que o outro pensa sobre mim. O que o outro pensa, fala e faz diz sobre ele, não diz sobre mim, porque agora eu me conheço, eu sei como eu funciono a partir de mim e a partir, né, do que Deus fez dentro de mim e dentro de você. Então hoje era isso que eu queria falar, né, nesse vídeo. Espero que você goste desse assunto. Se você gosta desse assunto, compartilha, curte, né, deixa o teu like, me ajude aqui a crescer nesse canal. Também vou deixar aqui embaixo na descrição o link dos meus atendimentos terapêuticos, tá bom? Então fique com Deus e obrigada por assistir esse vídeo.